Se você já assistiu aquela série Casa de Davi, que está disponível aí no streaming, você viu que Davi é retratado ali como um jovem fora do casamento, um filho fora do casamento, criado à margem do relacionamento com seus irmãos, e isso causou nele uma série de traumas. Claro que aquilo é apenas uma série de ficção, mas vamos falar um pouco sobre o que causa esses traumas nos nossos filhos e talvez em nós mesmos. Continue conosco. Olá amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Como você pode perceber, estamos em mais um dia frio de inverno aqui em Curitiba. Nesse período, os dias são mais cinzas, mais sombrios e as árvores começam a perder as suas folhas, já não há muitas flores. Ainda que a gente esteja num parque, não há ninguém praticamente caminhando porque está muito frio na cidade. Nesses dias, a gente começa a perceber que as pessoas ficam naturalmente mais reclusas, mais tristes, e isso é muito comum desse tempo. Isso ocorre também em outros países onde tem temperaturas muito frias. E as pessoas acabam ficando reclusas, mais frias, e eventualmente caem em sentimentos como a depressão, né? E isso é muito negativo, obviamente. Mas há outras situações que levam a nós e a nossos filhos a pensamentos assim, mesmo que estejamos em dias de calor. Todos nós certamente já presenciamos lares onde as crianças convivem constantemente com brigas entre seus pais. A mãe brigando com o pai, proferindo ofensas, palavrões, acusações. E isso, obviamente, vai causando uma série de consequências que virão na vida daquelas crianças. Quando o casal é divorciado, então, ainda é mais difícil para as crianças. E os pais nem sempre tomam em conta essa situação. Eles acham que seus filhos vão crescer e eles vão se adaptar. Afinal de contas, hoje mais da metade dos casamentos se desfaz e os filhos continuam a crescer naturalmente saudáveis. Não é bem assim, a realidade não é bem essa. Mas eu quero compartilhar com vocês mais uma vez um pensamento acerca do desenvolvimento dos nossos filhos, desenvolvimento espiritual, emocional, físico, trazendo estabilidade para que eles possam crescer num ambiente minimamente propício para isso. Se você, como nós estamos no inverno, se você plantar uma flor agora, muito dificilmente essa flor vai dar certo, ela vai ficar bonita, vai florescer, vai gerar belas imagens. Por quê? Porque as flores elas tendem a diminuir no inverno. Claro, há flores para o inverno, mas geralmente as flores elas dão uma murchada nesse período. Mas isso não quer dizer que elas não possam florescer em tempos posteriores. É tudo uma questão de se adaptar àquele tempo. E é claro que assim como as flores, nós queremos que os nossos filhos, principalmente os nossos filhos, possam se desenvolver num ambiente saudável. Não vou falar, obviamente, apenas sobre nossos filhos, até porque muitos de vocês nem sequer possuem filhos ainda, não tiveram o privilégio e a honra de gerarem filhos. Mas olha só, essas situações difíceis, elas ocorrem não apenas na vida das nossas crianças, mas também com adultos já desenvolvidos, pessoas em relacionamentos que lidam com situações que causam a elas um grande constrangimento, muita dor. E nem sempre essas pessoas conseguem compartilhar essa dor com outras pessoas. E isso faz com que elas, assim como as flores no inverno, vão se retraindo cada vez mais. Vão se retraindo, diminuindo, até que elas perdem a alegria da vida. Claro que Deus não quer que nós vivamos dessa forma, claro que Deus não espera que nós vivamos de uma forma a ter uma vida cada vez mais triste. Mas Deus quer que nós possamos iluminar o mundo, trazer alegria, trazer luz ao mundo. Ah, mas é muito difícil, eu tenho uma série de problemas. Quem não os tem? Problemas e situações de desgaste no relacionamento podem acontecer em casa, podem acontecer no ambiente de trabalho, podem acontecer na escola, seja no nível primário ou no nível universitário, tanto faz. Podem acontecer dificuldades de relacionamento e pessoas falando alto, ofendendo aos outros em todas as situações, inclusive em ambientes religiosos, o que é mais triste. Espera-se que pessoas religiosas possam buscar
maturidade nos relacionamentos e causar imagens positivas na vida de outras pessoas, influenciar as pessoas de forma positiva. Mas, infelizmente, nem as pessoas e nem seus líderes são imunes a esse tipo de situação. Quero compartilhar com vocês um versículo que está na Bíblia, que traz para nós uma reflexão muito importante. Esse versículo está lá em Provérbios capítulo 18, verso 21, e ele nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha que precioso esse texto, que preciosa essa reflexão. Suas palavras têm causado morte ou têm causado vida? Têm causado tristeza ou têm causado alegria? Tanto em seus familiares, quanto em seus amigos, quanto em todas as pessoas à sua volta. Já parou para pensar nisso? Eu quero falar com vocês novamente dentro desse livro aqui, Casamento com Compromisso, da Rebbetzin Esther Jungreis. Durante os seus muitos anos, ela aconselhava casais a viverem de uma forma harmônica. Desde o seu relacionamento, desde a escolha de quem será o seu cônjuge, passando pelo relacionamento de namoro, até o casamento, até aos filhos e, eventualmente, infelizmente, até ao divórcio. Como lidar com essas situações? E ela, nas muitas situações que ela compartilha aqui no livro, traz para nós um episódio muito interessante de uma mulher que, certa vez, a Rebbetzin teve que levar a sua filha ao médico e lá no consultório, talvez muitos de nós já tenhamos passado por isso, né? Na sala de espera tem outras pessoas ali aguardando serem atendidas e eventualmente um ou outro está conversando, está falando ao telefone. E nessa ocasião uma mulher estava falando ao telefone com outra e esbravejando e falando contra o seu ex-marido. Olha, ele é um infeliz, ele fez isso, ele tem isso, ele vai se ver, ele vai ter tal dificuldade, nossos filhos estão sofrendo, olha aqui, já falei para os nossos filhos, olha o que ele faz de ruim. E a Rebbetzin só ouvindo aquela conversa, porque ela não tinha como sair da sala, procurando uma maneira de, eventualmente, tentar ajudar aquela mulher. Ela pensava assim, bom, se eu estou aqui, se eu estou ouvindo essa conversa, ainda que seja ruim e dolorosa, é porque Deus tem um propósito. E eu vou aguardar o momento certo para abordar essa mulher. A mulher então desliga o telefone, olha para a Rebbetzin e fala, olha, eu não te conheço de algum lugar? E Esther Jungreis então fala, olha, eu apresento um programa religioso na televisão toda semana, talvez você tenha me visto na TV por conta disso. Não, eu não assisto programas religiosos, a mulher disse. E aí foi a deixa, a oportunidade para a Rebbetzin entrar na conversa com aquela mulher. Olha, não pude deixar de reparar que você estava passando por uma situação difícil ao telefone ali, e eu gostaria de poder te ajudar. E depois de alguns minutos de conversa, a Rebbetzin fala para aquela mulher, ainda que um casal tenha desavenças, ainda que tenham chegado ao divórcio, os filhos devem sempre ser preservados. As crianças não são culpados dos problemas do casal. E existem vários exemplos na Bíblia de situações negativas que causam maldições aos nossos filhos. E eu sei que você não quer isso. E existem situações que, contornadas de maneira adequada, podem trazer bênçãos aos nossos filhos. Já parou para pensar nisso? E aquela mulher, com seu coração ainda revoltado, fala para Rebbetzin, não tem como, não tem como. Olha só, meus filhos veem o que meu marido faz, é muito ruim, eu sempre falo para eles, porque afinal de contas, meus filhos precisam saber a verdade. E a Rebbetzin então pergunta para aquela mulher, quantos anos seus filhos têm? E a mulher fala, um tem 12 e o outro tem 9. Que triste seus filhos terem que conviver com situações ruins. Mas você sabia que não precisa ser assim? Como? Vou te dar um exemplo bíblico. Você certamente já ouviu falar da história da Arca de Noé. Quem nunca ouviu a história de Noé? Noé constrói uma arca, ele é um único justo na terra, e dentro dessa arca ele coloca seus 3 filhos, suas noras, sua esposa e os animais que Deus preserva. Passam então por 1 ano na arca, e quando Noé desce da arca todo feliz, ele planta uma vinha. E aí, ao beber daquele vinho, ele se embebeda e cai
E sabe o que seus filhos fizeram? Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 9, versículo 22 em diante. O texto nos diz: E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Olha que interessante. Ainda que Noé tenha se embebedado, talvez trazido vergonha para sua família, nós temos aqui dois padrões de comportamento. Um, o de Cã. Eu vou fazer com que todo mundo veja, vou contar para os meus irmãos o que meu pai fez, eu vou descobrir a nudez do meu pai e vou expor o meu pai diante das pessoas. E o outro padrão, o de Shem, Sem e Jafé, de pegarem uma toalha, uma coberta, e colocá-la sobre os ombros e ir de costas até ao encontro de seu pai, e ainda de costas, cobrirem a nudez do seu pai, para que não se visse a vergonha dele. Qual é o seu padrão de comportamento? De expor as falhas do seu marido, expor a vergonha de sua esposa? Afinal de contas, os filhos precisam saber, os outros precisam saber quem é o mau caráter que é o seu marido ou seu ex-marido? Você acha que essa é a atitude correta? Pois eu vou te dizer a consequência desse mesmo ato na sequência dos versículos. Ainda Gênesis capítulo 9, nós temos escrito no versículo 25. E disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Olha que interessante. Sem teve a atitude de convidar seu irmão Jafé a cobrirem a vergonha. Por conta disso, Sem teve o privilégio. Bendito seja o Deus de Shem. E Jafé, que ao acompanhá-lo, também recebe uma bênção, que Jafé possa habitar nas tendas de Shem. Mas Canaã, que era o filho de Cã, é amaldiçoado por Noé, por conta do seu erro, por conta do erro de seu pai, por conta de eles terem optado pelo caminho de expor a vergonha alheia. Agora vamos voltar à história contada no livro. Aquela mulher ouviu essa história de Gênesis e virou-se para Rebetzine e falou: eu não acredito na Bíblia, eu não sou religiosa, então eu não posso conviver com isso. Nos dias atuais é necessário que as pessoas saibam quem é quem. E a Rebetzine então fala: você não está percebendo o quão mal você tem feito aos seus próprios filhos. E ela fala: vou te contar uma outra historinha, e eu quero compartilhar com vocês essa historinha agora. Ela fala de dois homens amigos muito ricos, dois reis. E um deles resolve fazer uma aposta com o outro. E ele diz: eu aposto que o seu servo, ele vai ficar sem roupa na minha frente. E o outro fala: não, nunca. Nunca. Meu embaixador, ele nunca ficará sem roupa na sua frente. Quer apostar? Nós vamos apostar então 100 milhões. O que você acha? Não, tá feita a aposta. E aí, aquele homem, ele chama o seu embaixador e fala: olha, você precisa ir lá na casa do fulano e haja o que houver, não tire a sua roupa na frente dele. Mesmo que ele peça, mesmo que ele faça qualquer coisa, não tire a sua roupa na frente dele. E aquele embaixador sai e vai ao encontro do outro rei, então. Chegando lá, ele começa a conversar e o outro rei fala: rapaz, como que o outro rei me manda você, um homem corcunda? Que desrespeito é esse? E aquele embaixador olha e fala assim: não, mas eu não sou corcunda. Claro que é, eu estou vendo você corcunda. Não. Como que pode um desrespeito tão grande assim? E ele fala: não, eu não sou corcunda, rei.
é uma impressão sua, você está errado. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu te dou 100 mil, melhor, eu vou te dar 1 milhão. Se você tirar essa tua camisa e me mostrar que você não é corcunda. Mas se você for corcunda, você vai me pagar 1 milhão. Ele pensou, né? Aquele embaixador pensou, vou levar 1 milhão para o meu rei, olha que coisa fácil. E aí ele se desnuda na frente do outro. Tirou a camisa, realmente você não é corcunda, toma aqui 1 milhão. E o embaixador então volta todo orgulhoso para o seu rei. E ao chegar diante do seu rei, com um sorriso no rosto, ele fala, olha rei, eu trouxe para você 1 milhão. O rei, como assim? Aquele teu amigo, outro rei, ele disse que eu era corcunda, e acredita, ele apostou comigo 1 milhão de que eu não era corcunda. Então eu tive que tirar a camisa, mostrei para ele que eu não era corcunda e trouxe para ti 1 milhão. E aí o rei falou, mas você tirou a camisa na frente do outro? Sim, para provar que eu não era corcunda. Olha que tolo, ele perdeu 1 milhão. Aí o rei fala, tolo é você que se expôs, porque você ganhou 1 milhão, mas eu perdi 100 milhões, porque era uma aposta. E o que isso tem a ver com aquilo que nós temos conversado aqui? E agora o que isso tem a ver com o que nós temos conversado? Às vezes, você quer ganhar uma briga, e aí você expõe o seu marido. Às vezes você quer ganhar uma briga com a esposa e você expõe a vergonha dela diante dos filhos. Agora meus filhos vão saber quem ela é. Eu vou ganhar essa briga. E aí, quando você ganha essa briga, quando você expõe o seu cônjuge, você perdeu 100 milhões. Você ganhou 1 milhão de fato, mas perdeu 100, porque seus filhos não mais terão respeito para com você. Nós precisamos entender que às vezes ganhar uma briga pode nos trazer uma grande derrota. Existe um texto na Brit Hadashah, nos escritos de um grande líder chamado Shaul HaShalir. Ele fala na carta aos Efésios, capítulo 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A sua boca tem sido um instrumento para falar palavras torpes, para expor vergonhas ou para trazer edificação àqueles que ouvem, sejam seus amigos, seus filhos ou pessoas do seu ambiente de trabalho. E o texto segue, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Olha que verso precioso. Toda amargura, toda ira, toda gritaria, toda malícia, toda intenção para o mal seja tirado de entre vós. Cuidado ao falar, cuidado ao expor. Nesse capítulo, a Rebetzin vai falar para nós que os nossos filhos merecem ter um pai e uma mãe a quem possam honrar. Que existe um mandamento da Torá, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Quando você envergonha o seu cônjuge, você está tirando dos seus filhos a possibilidade que eles possam honrar o pai ou honrar a mãe. Mas ele vai honrar alguém que não é digno de honra, que não está preocupado. Deixa os seus próprios filhos construírem uma imagem digna do pai e da mãe. E no futuro, quando eles crescerem, eles vão te agradecer. Eles vão te agradecer porque mesmo no divórcio, você teve uma postura digna. E eu não estou falando só de casamento. Estou falando de relacionamentos. Não exponha seus irmãos, não exponha seus maridos, sua esposa, seu líder, seu patrão. Não exponha o erro das pessoas. Cubra a vergonha. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavras de maledicência, mas só a que for boa para a edificação. Esse é o conselho de hoje. Eu espero que você possa aprender
a falar palavras de bênçãos. E que toda amargura, ira, cólera e gritaria, e blasfêmias, e malícia seja tirado da sua vida. E assim eu me despeço de todos vocês aqui no Parque Barigui, em Curitiba, esse belo parque que mesmo nos dias de inverno tem trazido vida para as pessoas. Mesmo em dias difíceis, aprenda também a trazer vida, alegria e flores na vida de todas as pessoas. Um grande abraço, que Deus te abençoe, shalom e até a próxima. Tchau.